envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista, a competência ela é da Justiça do Trabalho. Um primeiro ponto é quais foram os impactos ou reformas envolvendo o mandado de segurança. Antes da reforma do Judiciário, o mandado de segurança ele era de competência originária dos tribunais trabalhistas. Ou você impetrava o mandado de segurança no TRT, ou você impetrava o mandado de segurança no TST. Porque apenas atos de autoridades judiciárias trabalhistas poderiam ser impugnados na própria Justiça do Trabalho. Hoje não mais. Hoje é possível a impetração de mandado de segurança na Vara do Trabalho. Porque além desses atos que já eram de competência da Justiça do Trabalho, atos de outras autoridades, no que concerne à ilegalidade ou no que atine ao abuso de poder, poderão ser questionados na Justiça do Trabalho. Por exemplo, atos de auditores fiscais do trabalho, atos de procuradores do trabalho, atos de delegados do trabalho, atos de oficiais de cartório, eles poderão hoje ser impugnados também na Justiça do Trabalho. De competência onde? A competência funcional da própria Vara do Trabalho. Esse, sem dúvida nenhuma, foi um importante impacto em relação a isso. Outro ponto importante é a questão do habeas corpus. O habeas corpus, qual o objetivo do habeas corpus? É tutelar a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. E o grande exemplo que nós tínhamos de habeas corpus na Justiça do Trabalho, qual era o exemplo? Da prisão civil do depositário infiel, determinada pelo juiz do trabalho, em relação, eventualmente, ao sócio devedor executado na execução trabalhista. Qual foi o problema? A nova roupagem dada pelos tratados internacionais sobre direitos humanos, que foram ratificados pelo Brasil antes da emenda constitucional. E a própria posição do ministro Gilmar Mendes, e agora está na súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, é a de que não é mais possível a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. E aí eu pergunto para você, será que ainda a gente consegue vislumbrar habeas corpus na Justiça do Trabalho, sendo que o grande exemplo era este, e agora o caráter supralegal que foi dado a esses tratados impede em tese a prisão civil do depositário infiel? A doutrina mais moderna vem sustentando que qualquer ato de restrição da liberdade do empregador ou tomador em relação ao empregado ou trabalhador é sim de competência da própria Justiça do Trabalho. Teve um caso recente de um empregador, vejam que meio interessante de você parar uma greve. Os empregados começaram um movimento de greve, o que o empregador ele decidiu fazer? Trancafiar os empregados dentro da fábrica. Eles ficaram trancados mais de 3 dias na própria fábrica. Seria um caso de cabimento de habeas corpus na própria Justiça do Trabalho. É isso, pessoal. Vimos alguns aspectos sobre a reforma do Judiciário e os seus impactos, os seus reflexos na competência material da Justiça do Trabalho. Segura um pouquinho que no próximo bloco, bloco 2, pergunte ao professor, analisaremos também outras questões interessantes sobre essas reformas, essas alterações. Não saia daí, até daqui a pouco. É isso aí, queridos amigos e amigas. Chegamos no nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor, no qual responderei as perguntas enviadas por vocês, telespectadores. Mande a pergunta para a gente, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Vamos às perguntas. Professor, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar a relação de consumo? Olha, esta é uma grande indagação, uma grande pergunta e um tema muito polêmico e muito controvertido. Quer dizer, da análise, e como eu falei no bloco 1, que interpretando o artigo 114, inciso 1 da Constituição, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho,
surgiu a seguinte dúvida. Imagine, por exemplo, um prestador de serviço. Ele presta um serviço e na outra ponta nós temos o consumidor como destinatário final. Será que esta relação, prestador de serviços na qualidade de fornecedor e na outra ponta o consumidor como destinatário final, esta relação é da competência da justiça comum ou da justiça do trabalho? O tema ainda fica mais polêmico e mais difícil de responder, porque se nós analisarmos o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, a própria prestação de serviços, ela pode ser objeto da relação de consumo. Uma primeira posição que surgiu, a meu ver, a posição mais coerente, data máxima vem nas outras, foi a posição do ministro João Oreste Dallazen, do TST. Ele disse que esta relação, ela é de natureza ou de caráter bifronte. Como assim de caráter bifronte? Eu tenho o ângulo do consumidor e o ângulo do fornecedor. Do ângulo do consumidor, se o consumidor tem algum problema com aquela prestação de serviços, esta relação, ela é de competência da justiça comum e não do trabalho. Até porque incidirão as regras do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de uma relação de consumo e, portanto, a justiça comum, ela é competente e não a justiça do trabalho. Portanto, a ação ajuizada do consumidor em face do fornecedor, essa competência não é da justiça do trabalho. Mas, de outra sorte, imagine que o prestador de serviços, ele prestou o serviço e não recebeu o numerário. Para ele, esta relação é sim uma relação de trabalho, incidirão as regras do Código Civil, o Código Civil 2002, o Código Miguel Reale, o Código Civil aplicado subsidiariamente ao direito do trabalho, com a autorização do parágrafo único do artigo 8º da CLT. Portanto, para ele, o ângulo do consumidor, a competência da justiça comum. Já o ângulo do prestador de serviços, a competência ela é da justiça do trabalho. Mas se cair em prova, vem prevalecer no entendimento e é esta alternativa que você vai buscar para você fazer o X e ir para a segunda fase, carteirinha vermelha no bolso. Qual é a ideia? Que relação de consumo não é da competência da justiça do trabalho. É o que vem prevalecendo e quando caiu isso na ordem, foi o que eles consideraram como alternativa correta. Relação de consumo, justiça comum e não justiça do trabalho. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Professor, em caso de greve dos servidores públicos, a Justiça do Trabalho, ela é competente? Olha, respondendo essa pergunta e reforçando até o que foi mencionado no bloco 1, e vale a pena repassar porque é um tema da ordem do dia, isso vem despencando nas provas, que é o estudo do inciso 2 do artigo 114 da Constituição. Esse inciso 2, ele estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve. Uma primeira indagação, e aí você tem que até anotar ou prestar muita atenção, é a questão da nova súmula vinculante 23 do Supremo, que fala que as ações que envolvam exercício do direito de greve, em especial as ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, essas ações são de competência da Justiça do Trabalho, desde que sejam relacionadas aos trabalhadores da iniciativa privada. E com base nesse comentário, a gente responde a pergunta. Com base nesse entendimento da súmula vinculante 23 do Supremo Tribunal Federal, o entendimento que vem prevalecendo, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é que a greve dos servidores públicos civis, a competência ela é da justiça comum e não da justiça do trabalho. E se você pesquisar quem defende esse entendimento, a base desse entendimento é o julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 33956. Lembrando do teor desse julgamento, o Supremo decidiu
que a Justiça do Trabalho ela não tem competência